Então, dando sequência, né, essa primeira aula de sistema endócrino, eu acabei me empolgando bastante para falar da ocitocina, né, que até porque eu considero muito importante esse tema, né, e que pode estar muito relacionado ao nosso bem-estar e como a gente cuida, né, do nosso bem-estar. Então, eu acabei avançando um pouco na hora e tive que dividir, né? Deixar essa última parte agora para estar apresentando para vocês. Então, o que nós vamos falar agora é sobre dois hormônios da adenipófise. A gente já falou sobre a prolactina, né? Então, bem rapidamente eu vou passar novamente por ela e nós vamos falar sobre o hormônio do crescimento. Os demais hormônios da adenipófise nós vamos ver quando a gente estiver falando sobre nas outras aulas de sistema endócrino e também nos sistemas que a gente for abordar ao longo da disciplina. Então, quais são os produtos, né, da adenipófise? Esses aqui são os principais, né? Existem outros produtos que são hormônios que são produzidos na adenipófise, mas os principais são o TSH, que é o hormônio que vai estimular a tireoide, o ACTH, que vai estimular a córtex da adrenal, FSH e LH, que são os gonadotróficos, que vão agir nas gônadas, prolactina, né, que a gente já viu na primeira parte da aula, né, que nós vamos ver um pouquinho mais agora, que vai agir nas glândulas mamárias, produzindo leite, e o hormônio do crescimento, tá? Lembrando, né, que esses hormônios da adenipófise, eles são controlados por hormônios hipotalâmicos, né, que vão ou estimular a sua liberação ou inibir a sua liberação. E como é que esses hormônios chegam na adenipófise? Pelo sistema porta hipotálamo-hipófise, né? Muito bem, então aqui, né, hormônios hipotalâmicos vão agir na adenipófise, que vai, então, liberar, né, o seu hormônio, que vai agir em células-alvo, e aí esse mecanismo, né, desencadeado na célula-alvo vai levar a um controle, uma retroalimentação negativa, tanto a nível hipotalâmico quanto adenipofisário, inibindo, né, a liberação do hormônio hipotalâmico, inibindo a liberação do hormônio adenipofisário, ou seja, é uma retroalimentação negativa, é um feedback negativo, né? Então, um exemplo que eu vou dar é do hormônio da tireoide, né? Então, existe um hormônio hipotalâmico, que é o TRH, o hormônio liberador da tireotrofina. Ele vai, então, pelo sistema porta hipotálamo-hipófise, chegar na adenipófise, que vai, por sua vez, então, liberar TSH, hormônio tireoide estimulante. Esse hormônio vai agir na tireoide, que, por sua vez, vai produzir os hormônios da tireoide, que são T3 e T4. Muito bem, T3 e T4, então, vão para a corrente sanguínea, e aumento nos níveis de T3 e T4 na corrente sanguínea, esse aumento vai inibir a liberação de TRH e inibir a liberação de TSH. Lembra que eu falei que é a homeostasia? Então, quando esses níveis estão aumentados e aí os seus efeitos, né, em células-alvo vão estar corrigindo, né, aquela desregulação na homeostasia, entrou na faixa normal, cessa, né, então a necessidade, né, para a liberação de mais hormônio. Por isso a retroalimentação negativa. Então, aqui estão vários os hormônios hipotalâmicos que vão atuar nos adenipofisários e aqui os hormônios adenipofisários. As cores são de propósito, né? Então, o hormônio hipotalâmico liberador da gonadotrofina, então GnRH, vai atuar no controle, né, na liberação dos hormônios gonadotróficos, FSH e LH. E aí, os demais aqui. Eu vou falar mais sobre eles à medida que eu for trazendo esses mecanismos. Bom, então vamos lá, prolactina e hormônio do crescimento, né? Prolactina a gente já falou sobre ela, é aquele hormônio que vai
na glândula mamária, estimular, né, a ejeção, na verdade, a mudança na configuração da glândula mamária, né, o amadurecimento da glândula mamária e a produção de leite, tá? A produção de leite, lembrando novamente, ela só vai se dar, né, após o parto, após o nascimento, né? Embora a glândula mamária já esteja sob influência da prolactina, no que diz respeito à maturação, né, e desenvolvimento da glândula mamária, tá? Muito bem, então, após o parto, a prolactina vai induzir a síntese de leite, né? E quando ocorre, né, a sucção mamilar, também pela presença de ocitocina, essa ejeção de leite acontece, essa sucção mamilar vai, por aferência sensorial, estimular o hipotálamo, que vai liberar mais do hormônio liberador da prolactina, e a prolactina é liberada. Então, aqui a gente também tem um mecanismo positivo de retroalimentação. Então, de novo aqui, né, a gente tem o fator liberador de prolactina pelo hipotálamo, vai liberar a prolactina, que vai fazer com que ocorra a produção de leite, né? E é a ejeção de leite que é um dos estimulantes para a liberação de prolactina, tá? Por meio do estímulo do hormônio hipotalâmico, que é o fator liberador de prolactina. Outros fatores também podem atuar na liberação de prolactina, né? Estresse, trauma, a serotonina, enfim, pode modular a liberação de prolactina. E o inibidor, né, o fator hipotalâmico inibidor da liberação de prolactina é a dopamina. Então, o hormônio inibidor de prolactina é a dopamina, tá? Então, aumento nos níveis de dopamina podem inibir a liberação de prolactina pela adena-hipófise. Muito bem. O outro hormônio da adena-hipófise que a gente vai estar falando, né, é o hormônio do crescimento, né? O hormônio do crescimento, ele vai ter sua liberação controlada, né, por dois fatores hipotalâmicos. Então, a gente tem o hormônio liberador do hormônio do crescimento, que é o GHRH, né, e vai ter o hormônio inibidor da liberação do GHRH, que é a somatostatina. Então, ambos vão influenciar a adena-hipófise, fazendo com que o GH, né, o hormônio do crescimento, seja ou não liberado. O hormônio de crescimento, como o nome sugere, é aquele responsável pelo crescimento linear dos tecidos ósseos, principalmente, né, mas é também um hormônio relacionado ao crescimento, né, e à síntese proteica relacionado à manutenção dos tecidos, né, mesmo depois daquela etapa de crescimento linear, né? Então, o hormônio do crescimento, ele é sempre importante, tá? Ele tem aquela importância, né, bem já estudada e caracterizada durante a fase da infância e pré-puberdade, né, que vai permitindo, então, o desenvolvimento do indivíduo, linear do indivíduo, mas ele continua assumindo um papel muito importante de renovação tecidual na fase adulta. A influência, né, hipotalâmica de atividade física, sono, frio, estresse e estado alimentar na liberação de dos hormônios hipotalâmicos que vão controlar a liberação de hormônio de crescimento também são bem caracterizados. Bom, e o hormônio de crescimento, ele tem ações diretas em alguns tecidos e indiretas em outros tecidos, né? A função direta do GH, né, acontece particularmente, né, no tecido hepático, né, onde vai haver a liberação de um outro hormônio, que é o IGF-1,
também conhecido como fator de crescimento insulina símile ou insulina-like, é um fator semelhante à insulina, e é esse fator, né, insulina-like, que vai assumir os efeitos indiretos do hormônio de crescimento, incluindo o de crescimento ósseo e de crescimento muscular, tá? Ok. Então, essa figura, ela resume, né, esse mecanismo de liberação do hormônio de crescimento. A gente tem, né, sono, frio, né, queda na glicemia, são fatores que vão estimular a liberação de GHRH, que vai fazer com que a adeno-hipófise libere hormônio de crescimento, que na fase, né, de atuação indireta, via liberação, né, da IGF insulina-like, que é também conhecido como somatomedina, vai desencadear os efeitos nos tecidos cartilaginosos e ósseos, né, estimulando a condrogênese, o crescimento e renovação óssea, e junto com os hormônios da tireoide, T3 e T4, vão desempenhar as funções extraesqueleto, que é aumentar a síntese proteica, aumentar a divisão celular, regeneração celular e também a glicogênese hepática, né? Então, que vão estar relacionados a essa renovação tecidual, tá? Que a gente tem em todos os tecidos, né? Em diferentes velocidades, mas a gente tem renovação celular acontecendo diariamente, tá? Já o efeito direto do hormônio do crescimento, né? Ele é acompanhado pelo cortisol, né? Nessas respostas diretas, também aumentando síntese proteica, aumentando a quebra de gordura, né, para fornecer energia necessária para todas as funções, né, de crescimento no organismo, e reduz a utilização de glicose, tá? Então, existem efeitos no metabolismo energético, né, que são diretos do hormônio de crescimento. A gente vai voltar a falar disso quando a gente vai falando de cortisol nas próximas aulas. Bom, já, né, a presença do próprio hormônio de crescimento ou da somatomedina, que é aquele hormônio insulina-like, né, eles vão causar um feedback negativo para a liberação de hormônio de crescimento. Então, ele vai inibir tanto o hipotálamo a liberar o GHRH, quanto o próprio adeno-hipófise a liberar o hormônio de crescimento. Muito bem. E aqui a gente tem uma figura que resume, né, as funções, né, as principais funções do hormônio de crescimento, né, os efeitos diretos e os efeitos indiretos, que estão aqui, né, mediados pelo IGF-I ou IGF-1, né, que são os efeitos esqueléticos e extraesqueléticos, né. Já os efeitos diretos são aqueles que são considerados anti-insulina, né, que é lise de gordura, e no metabolismo de carboidratos aumentar os níveis de açúcar e de outros efeitos anti-insulina, né? Para quê? Tudo isso para prover o organismo de energia, né? De substrato para esse crescimento estimulado indiretamente pelo hormônio de crescimento por meio do insulina-like, né? Ok, e aí a retroalimentação, né, negativa, né, do próprio hormônio de crescimento e do próprio e também do insulina-like, né, que inibe a liberação de GHRH, que vai inibir também a liberação de hormônio de crescimento. Um outro hormônio, né, que faz parte desse contexto, né, que é um hormônio relacionado ao hormônio de crescimento, é o GR-relina, ou também grelina, tá? Quem que é o grelina, né? Esse hormônio é um hormônio produzido no sistema digestivo, particularmente na primeira porção do intestino delgado, né, na região do duodeno, tá? E também em porções do estômago,
que vai agir em vários locais, né? Tem vários tecidos-alvo, né? E que vai estar regulando o metabolismo energético também e o mecanismo de captura de alimento, tanto na saciedade quanto na fome, tá? Então, grelina, né, a partir da sua liberação pelo trato gastrointestinal, vai agir no pâncreas, modulando a secreção de insulina, né? Vai agir no coração, modulando o débito cardíaco, age na hipófise, controlando a secreção de hormônio de crescimento, vai agir em sistemas mais superiores, né, no sistema nervoso central, controlando o humor, comportamentos, e no hipotálamo ele vai regular apetite, a fome, né, e também como vai se dar a quebra de gordura no organismo. E o mecanismo é simples, né? O hormônio de crescimento, ele vai encontrar, né, condições no organismo para promover essa reciclagem tecidual ou crescimento, né, ou síntese proteica, se tiver substrato energético. E da onde vem esse substrato energético? Da alimentação. E isso vai ser mediado pela grelina. É a grelina que vai sinalizar ao organismo de que tem alimento chegando e com isso vai ter reservas, né, ou vai ter energia disponível para aquele crescimento, para aquela renovação celular, tá? A gente vai voltar a falar disso quando eu falar sobre os mecanismos de apetite, de fome, de saciedade, né, lá no finalzinho do sistema digestivo. E é isso, então com isso eu termino essa primeira aula, né? Eu estou disponível, né, lá no Aprender para vocês, para tirar dúvidas e aproveitem bastante a aula. Um abraço e até a próxima.